Deus nos oferece o poder para vencer qualquer tentação através de Jesus Cristo. No entanto, você, assim como eu, sabe que a luta contra a tentação é uma batalha constante e difícil para todo cristão. Por isso, neste vídeo, vamos explorar como podemos, com a ajuda de Deus, resistir às tentações e viver uma vida que glorifique a Ele através de 10 passos ensinados pelo Senhor na Bíblia. Precisamos, antes de tudo, entender qual é a origem das nossas tentações. E existem 3 opções que normalmente cogitamos como a origem delas. Primeiro, culpamos Deus. Segundo, o diabo. E terceiro, nós mesmos. Mas Tiago nos tira essa dúvida claramente. Deus não pode ser a origem de nenhuma das nossas tentações. Porque, primeiro, Deus nunca é tentado a fazer o mal. E segundo, Ele mesmo a ninguém tenta. Se Deus nos tentasse, Ele mesmo seria mal por estar tentando nos levar ao pecado. Agora eu sei que isso pode parecer surpreendente, mas o diabo também não é a origem da nossa tentação. Não podemos nos apressar e empurrar a culpa para o diabo, não podemos usar ele para nos inocentar. O diabo só vai utilizar algo que já está dentro de nós. A origem da nossa tentação está em nós mesmos, como dito por Tiago. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Ele está sendo muito específico, a tentação vem da nossa natureza corrompida. Assim, o primeiro estágio do caminho para o mal é a nossa própria cobiça. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Esse é o segundo estágio da tentação, a ação. Quando toleramos uma ideia ou desejo por muito tempo, ele finalmente se torna uma ação. E o resultado é a morte. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quando o pecado passa a nos dominar, ele nos afasta de Deus e, longe de Deus, estamos mortos em nossos pecados. Entender todo esse processo da forma correta, aceitando de quem é a culpa, sem lançá-la nos outros, é o primeiro passo para que possamos vencer a tentação. O segundo passo é definitivamente sermos imitadores de Jesus, porque ele foi tentado da forma mais pesada possível pelo próprio diabo no deserto e conseguiu vencer. Além disso, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E isso nos ensina um outro passo para vencer a tentação, que é não encarar ela como se fosse uma coisa estranha. Ser tentado é algo normal que vem para todos os seres humanos, porque não é o servo maior que seu Senhor. Se Satanás atacou Jesus, ele também nos atacará em nossas fraquezas, principalmente por conhecer as nossas cobiças. Por isso, não se sinta culpado por ser tentado. Se preocupe em não dar lugar para a cobiça crescer em sua mente, ocupando cada vez mais os seus pensamentos, pois é ela quem gera o pecado. Nunca esqueça que outros já foram tentados no mesmo pecado que você enfrenta e venceram. Portanto, você não está só, é possível vencer também. Voltando para a tentação de Jesus, é interessante lembrarmos que por ser Deus, ele poderia destruir o diabo e espantá-lo instantaneamente. Mas não foi o que ele fez. Ele lutou e resistiu às tentações de Satanás sem usar seu poder divino. Tudo isso para nos mostrar que nós também podemos lutar com sucesso contra Satanás. E ele não enfrentou uma tentação pequena. O diabo meio que se preparou por muito tempo, desde que derrotou Adão e Eva no paraíso, para derrotar Jesus no deserto. Essa tentação para o diabo era muito importante, porque ele queria fazer o próprio Deus tropeçar. Imagine, se Jesus caísse, o diabo estaria em um nível mais próximo de Deus, porque o próprio Deus estaria se rebaixando ao nível dele. Então, essa era a chance de ouro de Satanás. Sabendo disso, agora vamos meditar nas tentativas de Satanás contra Jesus para aprendermos mais alguns passos para vencermos a tentação. Lucas capítulo 4 nos diz: Disse-lhe então Satanás: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Aqui vemos que o diabo começou tentando Jesus, sugerindo que ele transformasse uma pedra em pão para satisfazer sua fome, já que Jesus estava há 40 dias e 40 noites sem comer. A tentação era intensificada pelo fato de parecer que ele perderia a vida caso não conseguisse comer logo. Mas Jesus veio para obedecer perfeitamente a Deus em nosso lugar e deveria fazê-lo como homem. É claro que ele poderia fazer esse milagre na hora que quisesse. Jesus transformou água em vinho e multiplicou pães e peixes. Transformar uma pedra em pão não era nada demais. Mas, se Jesus utilizasse seu poder divino, estaria fraudando sua missão para tornar seu trabalho mais fácil. Por isso Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. Quarto passo para vencer a tentação: não creia que pecar é a única opção. O diabo fala isso em muitos momentos em nossos ouvidos. Você precisa de dinheiro, então trapaceie ou roube, não tem outra opção. Ou você precisa de prazer, não importa se você é infiel ou se envolve em comportamentos imorais. Você precisa disso, é a sua única opção. Perceba que o diabo estava de certa forma apenas dando uma dica banal para Jesus.
transformar uma pedra em pão. Ele não estava pedindo que Jesus traísse seu pai nem nada do tipo, parecia ser uma coisa pequena. Imagino que você, assim como eu, já pecou muitas vezes pensando que aquele pecado era uma coisa pequena, insignificante. E essa é a intenção de Satanás, fazer parecer que obedecer aos mandamentos de Deus não é algo tão importante e fundamental. Quinto passo para vencer a tentação: não trate o pecado como algo irrelevante. Satanás não desistiu, e levando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. A tentação aqui era fazer Jesus receber o poder não pelo caminho da obediência vitalícia a seu Pai Celestial, mas pela submissão ilícita ao príncipe das trevas. Por isso Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Sexto passo para vencer a tentação: não vá pelo caminho mais fácil. Realmente fazer a vontade de Deus é o caminho mais difícil, pois como Jesus disse, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Se você quer vencer a tentação, tem que aceitar o fato de que está trilhando o caminho mais difícil. E para se acostumar ou evoluir nesse caminho leva tempo, e a caminhada não é fácil. Mas saiba que vale muito a pena. Melhor o caminho difícil para o céu do que o caminho fácil para a perdição. Agora vamos meditar na terceira tentação. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Jesus, no entanto, respondeu com autoridade, citando também as Escrituras: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Perceba que Jesus não cedeu à tentação de testar a Deus, mesmo com a promessa de proteção divina. Sétimo passo para vencer a tentação: não tente o Senhor. Aqui Jesus nos ensina a confiar plenamente em Deus, mesmo sem buscar provas aparentes ou sinais. Em muitos momentos em sua tentação parecerá que você está sozinho, parecerá que o problema é inteiramente seu, mas não é. Confie no Senhor, no momento certo Ele irá te auxiliar. Quando o diabo saiu, os anjos vieram e serviram Jesus. Agora, se olharmos o início do capítulo, perceberemos uma coisa muito interessante. Jesus estava cheio do Espírito Santo. E apesar desse primeiro versículo normalmente passar despercebido, esse é o oitavo passo para vencermos as tentações. Talvez até um dos mais importantes de todos. Entenda, ser cheio pelo Espírito Santo é um mandamento. Se você estiver cheio do Espírito Santo, vencer a tentação será muito mais fácil. Mas talvez você esteja se perguntando: concordo, mas como faço para ser cheio do Espírito Santo? Pensando nisso, eu vou deixar no fim desse vídeo e na descrição um vídeo em que eu falo mais especificamente sobre esse assunto e você pode assistir logo depois. Eu sei que meditar na vitória de Jesus pode nos levar a pensar que isso não se aplica muito a nós, porque somos apenas humanos e Ele é simplesmente Deus e homem. Ele estava em vantagem de qualquer maneira. Mas saiba que por mais difícil que possa ser de acreditar, foi por meio dessas tentações que Jesus tornou-se capaz de nos compreender e de nos ajudar em nossas tentações. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Por isso, mais na frente, o autor de Hebreus também diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. Tenha sempre em mente esse versículo quando estiver sendo tentado. Busque em Cristo acolhimento, compaixão e ajuda. Nunca esqueça de ir até Ele. Ele conhece todos os erros que você cometeu e continua a cometer. Ele sabe até que em seus momentos mais santos você está cheio de pecado, mas ainda oferece a graça dele para você. Agora, esse passo não deve jamais ser ignorado. E ele ficou para o final porque é definitivamente um dos mais importantes. A principal arma que devemos usar para resistir à tentação é a Bíblia. Nas 3 vezes em que foi tentado, Jesus sempre repeliu o diabo utilizando a Bíblia. Ele nos mostrou que a Bíblia é a autoridade suprema ao enfrentar as tentações. Ao responder com está escrito, ele reconheceu a palavra de Deus como a verdade final e incontestável. Isso reforça a ideia de que, como crentes, devemos buscar orientação e resposta nas Escrituras, confiando em sua autoridade acima de qualquer outra fonte. Mas para responder com a Bíblia, é necessário conhecê-la bem. Jesus citou passagens específicas que se aplicavam diretamente às tentações que enfrentava. Isso destaca a importância de estudar, memorizar e internalizar a palavra de Deus. Quanto mais familiarizados estamos com a Bíblia, mais preparados estaremos para usá-la em momentos de necessidade.
E é por isso que eu te sugiro o curso Interpretação Bíblica Gênesis Apocalipse, um material completo com diversas aulas para aprender a interpretar corretamente toda a Bíblia. Caso você queira investir mais no conhecimento da Palavra de Deus, o link para adquirir está na descrição. Então, o que você deve saber para resistir à tentação? Lembre-se de que a tentação é uma luta constante que todos enfrentamos, mas com a ajuda de Deus é possível vencê-la. A tentação não vem de Deus, mas de nossa própria natureza corrompida, e reconhecê-la é o primeiro passo para resisti-la. Imitar Jesus, compreender que ser tentado é normal, não ceder à mentira de que pecar é a única opção e não tratar o pecado como algo irrelevante são passos cruciais. Além disso, confiar plenamente em Deus, buscar a plenitude do Espírito Santo e usar a Bíblia como nossa principal arma são fundamentais para vencer a tentação. E como palavra final, tente não colocar tanto foco na dificuldade da tentação. Lembre-se de que Jesus já venceu todas as tentações e nos deu o exemplo de como podemos resistir. Eu espero que possamos colocar maior atenção em uma vida cheia do Espírito Santo e ser mais gratos a Deus, que nos capacita a vencer. Então guarde isso em seu coração e lembre-se de que Jesus ama você e está do seu lado em cada batalha. Até a próxima.